Ok, gente, agora é a nossa aula de laboratório. Os alunos já estão perguntando de exercícios, tá? Acredito que, um dos alunos hoje foi um que me escreveu um e-mail ontem, né? Com uma dúvida. Repassei para o professor Zampiroli e ainda não tive um retorno. É possível que ele esteja mexendo no corretor automático, né? Que é uma questão que vamos ver, né? Talvez seja a nossa colega que tentou entrar, né? Ok, isso acontece. Você tá no encontro, aí dá um problema de conexão, você sai do encontro, aí você tem que pedir para entrar de novo. Então, gente, é o seguinte, ó, mandaram para mim, né, uma lista que tá difícil um exercício aqui no caso, né, de quem mandou, é exercício 2. Vou ler porque tá no fundo escuro, né? Eu gosto de ler em fundo escuro. E é o seguinte, escreva um programa que lê do teclado com input, um número inteiro, né, representa a população de uma cidade. Aí um número real, que é uma taxa, né, uma taxa de contágio. E aí o que vai acontecer? Né? Você vai denotar o número de pessoas contaminadas por CTI. Né? Considere ainda que no dia de hoje, dia zero, essa taxa varia. Isso é o valor que, no caso, quem me mandou recebeu esse valor. Né? Não sei se todos os alunos receberam esse tipo de questão, mas para quem recebeu, nessa versão foi exercício 2 com esse valor, CT0. Tá? Aí é o seguinte, ó, somente pessoas que foram infectadas no dia anterior, que é o I-1, podem infectar pessoas no dia I. Tá? Então você tem essa fórmula CTI é CTI-1 vezes taxa de contágio. Aí esse I ele vai crescer, de 0 vai para 1, para 2, para 3, até um valor máximo. Tá bom? Aí não ultrapassa. Aí outra regra do programa é o seguinte: qualquer pessoa já contaminada vai sobreviver e ter imunidade pelo resto do tempo dentro do modelo. Perfeito, tá? Para você calcular o número de pessoas que estão, né, sendo contaminadas, mas todas vão ter imunidade, né? Essa tá a fórmula, né? Então eu vou mostrar para vocês na linha do programa, né? Então assim, quando que eu vou atingir a imunidade coletiva? No caso dessa versão de quem me mandou, né? Quando você tiver ao menos 0,73 vezes P, onde P é a população, tá? Então vamos lá. Então, dada a população da cidade, taxa de contágio, isso aí vai ser a entrada do seu programa. O seu programa deve imprimir em quantos dias a cidade atingirá a imunidade coletiva. Abaixo um exemplo com os formatos de entrada, né? Então, só que tem avisos importantes, né? Não sei se vocês se lembram, na aula passada, ou retrasada, eu usei array, eu até adiantei, né? Array, né? Ele está dizendo que não pode usar listas de Python, certo? Só pode usar laços e condicionais, tá certo? Então tudo bem, então eu não vou usar array, né? Eu estava até pensando, né? Vou usar aquele comando append, né? Do Python. Não. Então vamos ver, né? Algumas coisas, por exemplo, ele já disse que você não precisa verificar, tá? Vamos denotar esse número. Assuma que o usuário vai digitar sempre um número maior que 1, né? Para a taxa de contágio. Para o programa poder rodar. Então vamos ver, olha, o que eu fiz, né? Para quem me mandou, né? Perguntou, está com dificuldade. O que você vai fazer? Primeiro você tem que ler a população. Ó, P recebe o quê, né? Int, porque no Python, a partir do Python 3, qualquer input é uma sequência de caracteres. Sequência de caracteres é chamado string, né? Uma string. Que, por exemplo, quando ele imprimir aqui, ele vai imprimir essa string. Aí, onde está essa chave vazia, vai colocar o valor que o contador, né? I. Esse contador I, ele está mencionado no exercício, né? CTI, CT0, CT1, CT2 é o I, tá?
Aí você tem que ler também a taxa de contagem. Só que aí o que vai acontecer, né? O input é string também, todo input a partir do Python 3, todo comando input ele retorna uma string, então você tem que fazer a conversão, tá? No caso é um float. E você não precisa verificar, né? Na aula passada até fiz, né? Vamos verificar se o usuário digitou algo consistente. Se não, você dá um aviso e dá um exit, né? E surpreendentemente o Python é bem complicado para você dar um exit. Ele sempre dá um exit com reclamações, né? No C++, né, você pode dar um exit, não tem reclamação. Se dá alguma reclamação, né, porque tem várias maneiras de você sair de um programa, né, no C++. Você pode também omitir, né, pedir para omitir mensagem, né, omitir aquele mensagem. Aí sai do teu programa, omite a mensagem, aí o usuário não tem que se preocupar, tá? E aqui é o meu contador, né? E aqui eu estou colocando os valores, né, que a aluna recebeu, né? No caso foi uma colega da versão da lista dela, né? E aí o que acontece, né? Eu criei uma variável. Agora começa o programa, se vocês quiserem até colocar uma linha separando, né? Certo? As entradas, né? Com o processamento, você pode até fazer isso, né? Eu não sou muito de fazer isso, eu coloco quase tudo grudado, né? Eu criei essa variável que eu chamei de numimune, o número de imunizados, né? Numimune. Eu não sou muito bom para dar nome de variável não, tá bom? Certo? Então, a primeira coisa que vem na telha, eu coloco. Então, como no dia 0 tem 1874 imunizados, eles estão contagiados, né? Eles foram contagiados, mas eles estão imunizados. Quem é contagiado é imunizado. Então, então você tem esse número no dia 0, tá certo? E outra variável que eu criei é o QND, uma abreviação para quando para. Quando para? Para quando? Quando der 0,73 vezes P, que está no enunciado, tá? 0,73 vezes P está aqui, ó. Aí você vai falar assim, mas cadê o zero, né? É que no Python você não precisa, você pode colocar ponto .73, já significa 0,73. Mas se você não se sentir confortável com isso, coloca um zero ali, tá? Tem gente que não se sente confortável com esse ponto .73, aí coloca 0,73, não tem problema, tá? E agora, qual que é o loop, né? Qual que é a repetição, né? Seria o seguinte, ó, enquanto o número de imunizados no imune for menor que o quando para, né, você vai fazer isso aqui, ó. O i vai incrementar, aí você vai falar assim, por que o senhor não colocou, né, ou por que você, né? É que muita gente me chama de senhor porque, né, olha a minha barba, já tá eu tô com 50 anos, né, mas é curioso, mas nos homens a barba ela é a primeira parte que embranquece, né? Eu já vi quadros históricos, né? Assim, tem um passeio muito bonito em São Carlos, na fazenda do Pinhal. Tem um quadro de um dos proprietários daquela fazenda. Né? O cabelo dele ainda tá que nem o meu, mas a barba estava toda branca, né? Isso é muito curioso, né? Então, assim, vamos perguntar, né? Por que o senhor, ou por que você, né? Vou chamar de você. Colocou 1 mais i, né? 1 mais i. Que eu sou muito. Eu sou muito acostumado com regras, né, de escrita num editor que chama LaTeX, né? Então você tem uma sequência para escrever, né? Por exemplo, se você tem uma variável, uma constante, você faz a constante primeiro mais a variável, a constante primeiro vezes a variável. Então por isso que parece um pouco esquisito, mas são regras antigas, né? Se você pegar um livro velho de gramática portuguesa, você vai ver regras bem chatas ali em português. E eu sempre adorei essas regras aqui. As regras antigas do português, eu não uso as regras novas, não. Sério, eu uso meus livros velhos, continua sendo, né? É por isso que eu ainda prefiro ser mais, né? Certo? Então vocês devem perceber a minha personalidade, né? Aquilo é o tal negócio, né? Aquilo que funciona bem, né? Aquilo que funciona bem,
eu não tenho por que abrir mão, né? Vou abrir mão de algo que funciona bem, né? Eu não. Então, aqui, ó, aqui tá. Aí você vai falar assim, ó, CT é sempre na verdade, ele vai deixar de ser inteiro, né? A partir do momento que fizer essa primeira multiplicação, tá? Porque o que vai acontecer é o seguinte, ó, o CT você vai calcular no enunciado, tá aqui, ó, é essa fórmula. Talvez no vídeo não apareça com clareza, mas essa aqui, ó, CTI é igual a CTI menos 1 vezes taxa de contagem, certo? E o que vai acontecer? Também, né, é uma regra do LaTeX, né, quem usa o editor LaTeX. Aliás, esse texto foi feito em LaTeX. É por isso que ele é tão bonito, tal, né? Ele é uma formatação assim muito bonita. E o LaTeX ele foi criado entre os anos 80 e 90. Olha só, anos 80 e 90, hein? Certo? Então, assim, é tudo velho mesmo. Mas é muito bonito. A formatação do texto é muito bonita, né? Então aqui, aí como a primeira vez que ele aparece, ele é um inteiro, então vem o inteiro primeiro e depois vem, né, o float em seguida, né? Ou o correto, né, assim, se você fosse pensar, mas taxa de contagem é uma constante, né? CT não é. Então você poderia até inverter nesse caso, né? Aí nesse caso se você for usar a regra do LaTeX, né, regra mesmo, né? Como isso é constante, isso aqui não vai mudar, então ele vem primeiro, né? No Python você pode até definir constantes, mas eu acredito que é só no escopo do programa. Você não pode entrar com uma constante, eu não sei. No C++, quando você define uma constante, você não pode entrar com a constante. Ela tem que pertencer ao escopo do programa, que nem pi. Aí você define pi, né? Então, se por acaso, né, alguém tentar modificar, não vai conseguir, né? Pelo que eu me lembro, não sei se o C++ moderno ele permite você entrar com a constante em tempo de execução, né? Não sei se ele faz isso, mas quando eu comecei com C++, parecia que constante é só dentro do programa para evitar mesmo que alguém mude, né? Aí você vai falar assim, mas eu não vou fazer isso com o meu programa. Mas quando vocês forem trabalhar com equipe, né, você é um programador de uma equipe de programadores, tá certo? Então, você tem que garantir que se você criar uma constante e outros estão usando os seus módulos, né, que a pessoa não consiga criar uma variável com aquele nome ou não consiga alterar a sua constante, entendeu? Porque aí são vários programadores trabalhando juntos. Então, é bem mais complicado. É claro que vocês vão ter um coordenador ali, né? Futuramente, se vocês forem trabalhar numa empresa que nem a Apple, Google, né? Microsoft, vocês vão... ou então empresa de celular, né? Porque aqui o Android, né? Certo? Tem os desenvolvedores do Android. Então vamos lá, né? Aí você pode até inverter, porque esse aqui seria uma constante, né? E aí, no Mimune, resolve no Mimune mais CT. Né? Olha só a ideia que eu tive para não usar listas, né? Para não usar array. Né? Eu até, né, fiquei assim, entusiasmado, né, numa aula passada. Aí fui descobrir que no Python você tem que usar o comando append, né, tal, né? Então tá bom. E aí, na hora de imprimir, você vai fazer assim, ó, a cidade conseguiu imunidade coletiva em chavinhas dias. Aí, ponto, aí format i. Né? Então, a gente pode até rodar. Aqui eu já rodei para vocês viram que está funcionando 660 mil, ó. Deu 1.33. Vamos pegar, assim, algo que vai imunizar mais cedo, né? Você tem 1.874 contaminados. Vamos colocar assim, sei lá, né? 9.700 e poucas pessoas. Vamos ver, bem menos. Vamos ver se vai ser bem mais rápido, né? Então, eu vou colocar 9.783 pessoas, tá? E vamos colocar uma taxa
1.1, né? Aí não vai ficar tão rápido, mas eu acho que vai ficar menos que 15 dias, tá? Vamos ver, ó. Em 3 dias, ó, tá vendo? Então agora eu vou dar um stop, né, para perguntar para vocês se tem dúvida, se está tudo claro. Também para perguntar se vocês querem mudar para uma outra linguagem, né? Porque quem me enviou está fazendo em Python, tá certo? Então eu fiz em Python. Então vou lá, vou dar um stop agora, né?